Boa noite, nação. Estamos juntos aqui para debater um tema que foi proposto por um torcedor na nossa última transmissão sobre clube e empresa. Nós vamos bater um papo aqui bem descontraído com o Miltinho, que entende tudo do assunto. E vai ser bem legal. Acompanha aí que vai ser bem legal, né, Miltinho? Uma saudação a você, André, a todos os internautas que nos acompanham neste momento, esta grande nação santista, e falar de um assunto que está tão em voga, né, a questão do modelo associativo, por outro lado, o contraponto do clube-empresa, que se discute bastante aí para ser implementado no mercado brasileiro de futebol, em especial porque, historicamente, os clubes esportivos no Brasil sempre foram constituídos por associações sem fins lucrativos. E nós temos aí os prós e contras em ambos os modelos e vamos tentar abordar aqui tanto do modelo associativo bem como do clube-empresa, as vantagens e as desvantagens de ambos os modelos e propor aqui uma discussão, o debate, fomentar aqui a pluralidade de ideias para que as pessoas possam chegar a uma conclusão e verificarem qual é o melhor modelo que se adapta à nossa realidade de mercado e em especial do nosso futebol brasileiro. Você sabe que eu não tenho opinião formada, Miltinho. Eu não sei se hoje seria interessante para o Santos. A gente pensa muito, poxa, de repente o clube empresa vai vir um empresário com muito dinheiro, vai colocar dinheiro no Santos e a gente vai contratar todo mundo e vamos ganhar muito título. Eu não tenho uma opinião formada se realmente é isso que acontece, clube empresa realmente é isso, como é que funciona um grupo de empresários, até onde eles podem, por exemplo, ter o poder de mudar o nome do Santos, como aconteceu no Atlético Paranaense. Eu não sei se encaixa nesse perfil, mas de repente mudar o escudo do clube, mudar estatuto, porque, ao meu ver, se vir um clube empresa, se eu sou o dono de uma empresa, se eu tenho ações dessa empresa, se eu comando essa empresa, eu tenho o poder. Então, é importante a gente entender até onde vai esse poder, o que o empresário, o dono do clube empresa, o que ele poderia fazer com o clube, ele tem o poder de mudar o estatuto ou não. Você acha que realmente mudaria no Santos? Seria uma boa para o Santos ou não? É importante a gente debater isso, porque eu particularmente não tenho opinião formada ainda. Então vai ser muito interessante esse bate-papo para a gente entender e no final tentar ver se realmente vale a pena ou não vale a pena. É melhor continuar do jeito que está, né? Existe essa tendência de modificação da formação jurídica dos clubes esportivos do Brasil, em especial dos clubes de futebol. É uma discussão muito acalorada e em determinado momento tinha se tornado obrigatória por meio da legislação lá atrás, aproximadamente 20 anos, depois foi revogada e tornou a ser uma opção para os clubes. Mas a tendência é que esses clubes associativos, eles têm algumas características e até em razão do alto endividamento dos clubes, né, e da falta de responsabilidade daqueles que, aí não falo de clube A, B ou C, mas de uma maneira genérica, né, a gente tem acompanhado os estudos que são veiculados nas mídias, né, por empresas especializadas, grandes financeiras, consultorias e auditorias. A gente tem visto o alto endividamento dos clubes como um todo, que são constituídos por meio do modelo associativo. E o que vem a ser esse modelo associativo? É uma associação sem finalidade lucrativa, né? Uma associação, ela sempre tem uma finalidade social. Os clubes de futebol, qual é? A prática do futebol e no caso desses clubes grandes, os clubes da Série A, é a prática do futebol em alto rendimento, com alta performance, com excelência, com o objetivo de conquistar títulos, né, e revelar talentos para o mundo. Então, como toda associação, né, que tem uma finalidade social, tem um estatuto ali em que dita as regras daquela instituição, historicamente, como é que eram compostas essas associações? Primeiro, pessoas que se juntaram em torno de um ideal e, no caso, a prática desportiva, no caso, a prática do futebol dentro dos clubes esportivos que têm a finalidade da prática futebolística. O segundo ponto, uma dedicação voluntária, né, uma dedicação parcial e não exclusiva dos dirigentes dessas associações, né, os dirigentes estatutários. Um outro aspecto importante é que muitas funções diretivas, isso é histórico, né, eram desempenhadas por pessoas que não tinham e não têm, e ainda isso acontece, não têm expertise naquela determinada área. Então, olha, nós estamos aqui, olha, eu vou pegar aqui o fulano, o cicrano, o beltrano, um vai atuar vai ser o diretor de marketing, o outro vai ser o diretor do futebol profissional, o outro vai ser
o diretor da escolinha, enfim. Decide ali um comum acordo. Como um acordo, assim. Porque são pessoas que se juntaram em torno de um ideal, né? E muitas vezes sem expertise do assunto, né? Cada vez, isso aconteceu até, aí acontece ainda de uma maneira muito costumeira, né? Não, os grandes clubes têm esse caminho, essa tendência de profissionalização, de especialidades, de funções com pessoas qualificadas para desenvolver aquela determinada função e ofício. Um outro ponto em relação ao modelo associativo é que existe uma crescente expectativa por todos, né, por todos aqueles que são ligados direta e indiretamente àquele determinado clube associativo, por uma eficiência, por uma eficácia, por transparência. Então, por todos aqueles que envolvem estão interligados a esses clubes associativos. E em um momento também em que cada vez menos os clubes médios, pequenos e médios, têm cada vez menos capacidade de acompanhar, né, e atender a essas expectativas, né? Então, existe uma mudança muito grande no cenário. Sem dúvida algum, outro fator importante que está enraizado nos clubes associativos é a questão política, né, muito enraizada, né? Então, muitas vezes atrapalha diretamente a gestão que é feita nesses clubes associativos. Então, estas são algumas características do clube associativo. Agora, qual que é a grande vantagem, né, do clube associativo? Primeiro que é algo que não tem dono, né? Então, os donos são os sócios, os associados daquela determinada entidade. Então, eles estão acima, em tese, né, o poder emana diretamente deles. E qualquer decisão precisa passar a crivo dos sócios. Em tese, sim, quem vai determinar isso é o estatuto. Certo. Muitas vezes o sócio não tem direito de voto, aí quem determina o regramento dos clubes associativos é o estatuto, que é o regramento, né, e a legislação vigente, a legislação do país, né, a Constituição Federal, o Código Civil, entre outras normas que são ligadas às leis especiais, né, a Lei Pelec não é mais Lei Pelec, já foi alterada algumas vezes, a Lei de Recuperação Fiscal, né, então, enfim, tem uma série de leis específicas que regem, no nosso caso, o futebol, né, falar do clube associativo, que estão ali, que determinam qual é a regra e as obrigações, direitos, deveres e obrigações daqueles que estão acampados por aquele estatuto. Então, um outro aspecto importante, quais são as vantagens? As vantagens é que quando você tem um resultado financeiro positivo, você deve utilizar todo esse resultado financeiro positivo, que é chamado de superávit e não lucro, porque lucro, quando você pressupõe um lucro, você pressupõe a divisão entre seus sócios e acionistas, e no caso do clube associativo, o resultado financeiro positivo é chamado de superávit. Todo esse valor que sobra no final do exercício, ele deve ser reinvestido naquela área de atuação, naquele escopo, né, que está determinado no Estatuto Social. Então, basicamente, o clube ganhou alguns títulos, o clube associativo, ele ganhou alguns títulos, premiações de TV e tudo mais, conseguiu pagar toda a folha salarial, pagou todas as despesas, sobrou um dinheiro. Esse dinheiro, obrigatoriamente, ele precisa ser investido dentro do clube, seja em categoria de base, seja em estrutura, seja no futebol ou em qualquer outra modalidade. Então, teve um superávit, ele precisa ser investido dentro do clube, é isso? Isso mesmo. Todo esse resultado financeiro positivo, ele deve ser integralmente destinado à própria estrutura do clube, de acordo com a sua finalidade social. No caso dos clubes esportivos de futebol, a prática do futebol com excelência. E cada vez mais você vai mantendo estruturas, né, a ponto de manter a alta performance e a competitividade. Num mundo ainda global, no mercado global que está cada vez mais profissional, né? Então, é importante nós termos sempre esse comparativo com clubes, sejam associativos ou o modelo de clube-empresa em outros continentes, mercado asiático, mercado europeu, mercado norte-americano. Na América do Sul ainda é muito característico o clube associativo, né? Mas nós temos que ter um comparativo e analisar para ver qual que é o melhor modelo de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa história, de acordo com a necessidade de estar inserido num mercado cada vez mais competitivo, né? Em um mercado cada vez mais profissional. Por outro lado, as vantagens do clube associativo. Primeiro que não tem dono, né? Então você não está sujeito muitas vezes aos caprichos de uma única pessoa, aos interesses de um único grupo, né? Você deve sempre pautar
pela história, pelas tradições, pelas glórias, pela finalidade social daquele estatuto. No caso dos clubes esportivos, é a prática do futebol com excelência, com a conquista de títulos, né? O objetivo é sempre conquistar títulos. Um segundo ponto, que é uma vantagem para o clube associativo, a questão do resultado positivo, que deve ser sempre inserido, deve ser sempre destinado e aplicado em sua própria estrutura de acordo com a sua finalidade. Então, não existe uma divisão ali entre os sócios, entre os acionistas, entre aqueles que têm interesse em obter vantagens e lucros, né, que é devido, que é, dependendo do modelo, dependendo do tipo de negócio, ele é direito daquele investidor. Mas no caso associativo, você não pode fazer isso, até porque você precisa sempre manter a alta performance e a competitividade. Cada vez mais as estruturas estão mais caras, né, estão mais onerosas, e por isso você precisa até ter uma estrutura de captação de recursos de várias fontes, das mais diversas, para você poder desenvolver ali a sua prática desportiva e a sua finalidade social com excelência. Um outro ponto importante da questão do clube associativo é que você consegue manter as tradições e as histórias daquele determinado clube, né? Então, muitas vezes, por exemplo, tem um clube, dá o exemplo aqui do Santos Futebol Clube, se chegar aí o Santos passa a ter um dono e ele resolve, né, que a cor do Santos deve mudar de branco e preto para amarelo, ou para verde, ou para azul, ele poderia ter esse poder, salvo interpretação diversa. Então, você acaba preservando algumas marcas históricas e tradicionais que acabam se tornando imutáveis no clube associativo. Até porque, Miltinho, se a gente for pensar, um empresário, digamos assim, quando ele compra um clube, quando ele tem acesso a esse clube, vira uma empresa, o empresário, obviamente, a finalidade dele é o lucro. Então, ele não está muito preocupado com a história do clube, com a cor do clube. Se ele vê que amarelo está rendendo mais dinheiro para ele, está vendendo mais camisa, ele vai mudar para o amarelo. Então, esse seria um risco que corre, um contra, né, dos prós e contras. Às vezes seria um contra, que o clube tendo um dono, esse dono ele pode mudar a cor da camisa e tudo mais, pensando no lucro que ele vai ter, pensando no investimento que ele colocou e não pensando em glórias, pensando em história do clube. Então, é basicamente isso. Investidor, a gente tem que sempre associar o nome investidor a resultado financeiro, a lucro, né? Esse é um ponto que a gente não pode ter, não pode dissociar, não pode separar, né, dessa ideia. O investidor veio como salvador da pátria, o empresário. Não, quando ele investe em alguma coisa, ele tem o objetivo, ele investe com o objetivo de oferir lucro, né? Isso é um ponto importante. Em relação aos clubes associativos, né, essas pessoas falam, mas tem a questão política, né, aquela luta incessante pelo poder. E por que isso? Né? E tem uma explicação, né? Tem vários motivos para isso. Né? Se a função não é remunerada daquele dirigente, por que ele quer servir aquilo? O primeiro, porque existe ali sempre uma causa, né? A causa de servir aquele clube, e é uma paixão que está além da questão financeira. O segundo ponto, né, é a satisfação pessoal, de poder, o desejo, né, a satisfação pessoal com o desejo de contribuir voluntariamente àquela causa. Um outro ponto importante também, que muitos buscam, é o status da posição. Né, que é o presidente do clube A, B ou C, ou é o diretor do clube A, B ou C, que dá um certo status, apesar de não ser um resultado algo financeiro, mas tem a questão do status da posição, e muitas pessoas também, quando procuram estar ligados a um clube associativo, eles pensam dessa forma. E os benefícios adicionais intangíveis, né, que aí é aquilo que não pode ser medido, né, que você acaba tendo ali, você acaba tendo uma construção política, uma construção social, uma construção eleitoral, né? Então, tudo isso, né, os relacionamentos no mercado, tudo isso um clube de futebol propicia, tem razão tem razão da questão do futebol ser a maior moeda social no país. E tem a questão, e o clube empresa, né? Quais são as vantagens do clube empresa? Né? Cada vez mais numa expectativa em que a gente busca o profissionalismo, a gestão responsável, o clube empresa ele força, né, os clubes a terem um modelo que sejam pautados pela transparência, sejam pautados pela prestação de contas feitas de forma claras e concisas, né? De forma clara e concisa essa prestação de contas. Um clube em que haja a implementação de processos internos, o compliance, um clube em que as pessoas que administram devem fazê-lo de forma responsável, sob pena de responder
perante aquele clube, perante aquela empresa de forma civil e criminalmente falando. Então, e até, Miltinho, só desculpa te cortar para não perder meu raciocínio, foi até como você citou. Então, num clube associativo, por exemplo, se eu sou o presidente, eu posso indicar para a gerência de futebol um amigo meu, talvez uma pessoa que nem entenda de futebol, mas o cara é capaz e tudo mais, ele vai ser o gerente de futebol. Para categorias de base eu vou indicar um outro amigo meu que também. Então, num clube associativo seria dessa forma. Agora, num clube empresa, como ele está visando lucros, né? Então, ele buscaria... Não, um gerente de futebol vai ser um gerente, um gestor, né? Alguém que entenda de futebol e que entenda de gerência. Então, esse seria o pró, digamos assim, do clube empresa. Você teria pessoas responsáveis por cada setor e aquele setor que não está dando certo seria cobrado de uma forma mais incisiva. Porque se você for contratado para ser um gerente de uma loja, você tem que dar o resultado da loja, você tem que mostrar o resultado. Se você for contratado para ser um gerente do clube, você tem que mostrar resultado. No clube empresa, então, seria dessa forma. Você vai ser cobrado mais incisivamente, né? Pela sua responsabilidade. Agora, num clube associativo, como acontece, a gente vê que tem muito gestor que tem um cargo ali por indicação, porque é amigo de fulano, não só nos clubes, até em política, enfim, se a gente entrar nesse assunto, mas então esse seria o pró do clube empresa. As pessoas que estariam à frente do clube seriam pessoas profissionais que sabem o que estão fazendo, é isso? Sem dúvida alguma, num clube empresa você tem a questão da gestão responsável, né, do profissionalismo. Então, de cada pessoa que estiver desenvolvendo determinada função e ofício, ele deve ser um especialista na área. Então, você não tem aquele coleguismo, aquele empreguismo. Olha, ele votou em mim, eu vou colocá-lo para administrar, para atuar naquela determinada área. Não, isso não vai ter no clube empresa, porque ele deve prestar, além disso, deve haver uma prestação de contas claras, né? Os acionistas, os investidores, eles pedem que, isso está até inserido na legislação, periodicamente deve haver aquela prestação de contas de maneira contábil, de maneira detalhada, de forma a dar não só a clareza necessária aos próprios investidores, acionistas, mas principalmente ao mercado, né? Então, existe um maior rigor dos credores, a maior exigência dos clientes, do futebol como um todo, a regulação do setor, né? Então, tudo isso faz com que o modelo ele seja muito mais eficiente e eficaz, né? Um outro ponto importante é a questão do compliance, a governança, né? Você lançar mão de todos os instrumentos possíveis para minimizar os riscos, né? Que é sempre exigido no clube empresa. Isso pode ser implementado também no clube associativo, mas não aquele compromisso, o compromisso político, né? Mas não aquele compromisso contratual obrigatório como existe no clube empresa. Agora, qual que é... E gerar o valor por meio do lucro no clube empresa, né? Que aí é o que eu tenho assim, um certo receio em relação a este modelo para os clubes brasileiros como um todo. Por quê? Porque para nós mantermos a alta performance e a competitividade, você precisa cada vez mais ter altos investimentos, em especial para você competir com o mercado europeu hoje, que está, de certa forma, conquistou todos os continentes, né? Hoje eu fui caminhar na praia e vi várias crianças, jovens, usando camisas de clubes europeus e vi pouquíssimos com camisas de clubes brasileiros. Então, isso mostra o quê? Que o europeu ele conseguiu fazer um trabalho, né? Os clubes europeus conseguiram fazer um trabalho para conquistar este mercado, que o mercado é global hoje. Você não pode pensar no mercado apenas interno, no mercado de forma segmentada, você tem que pensar no mercado no todo. Um outro ponto e aí qual que é o grande receio em relação ao clube empresa? Chegou no final do exercício, o clube teve um lucro lá de 20 milhões. Né? E para você contratar, às vezes, jogador A, B ou C, para manter sempre a alta competitividade e a performance, a alta performance, você precisa, às vezes, buscar novas peças, fazer novos investimentos. E os acionistas e investidores, eles falam, olha, sobrou 20 milhões, vamos dividir agora o lucro. Né? Então, eu investi lá, vamos supor, um resultado de 20 milhões, tenho quatro investidores que investiram 2,5 milhões cada um. Né? Investir 2,5 milhões são 10 milhões, teve um resultado de 20 milhões. Investiu 2,5 para receber os 5. Então, sobrou 20 milhões, vai dividir 5 milhões aí para cada um. E aí o clube como um todo, né, o clube empresa, houve o objetivo principal que é auferir lucro, né, e não a prática esportiva conquista de vitórias e títulos.
às vezes é apenas revelar talentos, né, e não propriamente disputar em alta performance, e consequentemente aqueles clubes como os mais tradicionais, que sempre buscam vitórias e títulos, ficariam prejudicados dessa maneira, porque os acionistas e investidores vão querer o resultado financeiro ao final do exercício, o lucro, né, dividido entre eles, e consequentemente este clube não terá os investimentos necessários para manter a sua estrutura de maneira a suportar a alta performance. É um assunto muito interessante. A gente deu só uma pincelada agora, passamos meio que por cima, fizemos só um resumo, né, Miltinho? Miltinho, que entende bastante, tem um material muito legal sobre clube empresa, a gente vai deixar disponível aí, mas é um assunto que a gente quer entrar com vocês. São opiniões, a gente quer entender, ouvir a opinião de todo mundo, pensando propriamente no Santos Futebol Clube, o que seria melhor para o Santos Futebol Clube hoje. E a gente vai abordar esse assunto durante o programa, nas nossas lives, em outros quadros. Esse foi só o primeiro, a gente deu mais uma pincelada assim. E aí fica aí a critério da nação que acompanha a gente, né, Miltinho? Se vocês quiserem continuar acompanhando, se o assunto é interessante, comenta aí, deixa um like, manda pra gente nas redes sociais, se é interessante esse assunto, se vocês se interessam, pra gente bater um papo junto também, né? Que é importante a gente ouvir a opinião de todo mundo. É um assunto que tem um leque aí da gente explorar muita coisa aí. Então seria legal se vocês pudessem participar com a gente. Hoje a gente deu só um breve resumo para todos vocês. Então a opinião de vocês é muito importante, a gente quer ouvir. De repente outras pessoas têm outras ideias também. E aí contamos com vocês, com toda a Nação Santista. Espero que vocês gostem aí. E deu para entender um pouquinho, né, Milton? Quero até deixar uma provocação aqui aos internautas. Provocação, fazer uma pergunta simples e direta. Qual modelo você, como torcedor, entende que seja melhor para os clubes brasileiros? O modelo associativo, que é o praticado atual pela maioria dos clubes brasileiros, ou o clube empresa, que é praticado no mercado norte-americano e no mercado europeu em boa parte? E por quê? Por quê? Deixe nos comentários do vídeo. Isso vai ser muito importante para que nós possamos formar aqui a nossa convicção e debater o assunto aí de forma mais aprofundada, de forma mais elucidativa, de maneira a dar direcionamentos, apresentar soluções e caminhos possíveis para os clubes brasileiros, até para mantermos aí a competitividade neste grande mercado global do futebol.